Há 4 minutos o Flamengo publicou, agora oficial, bomba. Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Galo. Eita, já? Próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, Então tá fora. representantes do jogador que já foram comunicados desde ontem a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e Nossa. dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão Nossa. técnica e funcionários para a continuidade do trabalho. Ô, gente, vamos aprender a escrever, né? Mas desculpa. Tudo isso que eu tô falando aqui não tem Criticar ponto. o marketing, pô. o setor de Meu comunicação. Deus, cara. Comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Aí você respira. Que mas nota estranha. Isso aqui se chama Parece que toma lá da caiu cá. muito mal, então, né, a declaração do Exato. Gabigol dentro do Flamengo. Eu acho que pra diretoria isso já seria um caminho normal, porque ele fala diretamente sobre a diretoria. Só que quando na nota que o Martelli leu agora fala sobre harmonia do elenco, não dar Sim. trabalho pro Felipe Luiz, parece que não caiu bem entre os jogadores, né? E aí é um outro assunto a ser tratado, porque o Gabigol até então sempre foi dito que ele tinha uma boa relação com os atletas do Flamengo, que ele não tinha nenhum problema com eles, que muito pelo contrário ele queria jogar. O único problema dele era em relação à posição, porque ele queria jogar na posição em que o Pedro jogava. E ali era uma disputa por posição, e não disputa entre os jogadores como pessoas, né, para além do profissional ali. Então essa nota é uma nota muito estranha, e vendo como já era tratada a relação do Marcos Braz com o Gabigol, o caminho natural aí, pelo que parece, na verdade, é o Gabigol realmente não ser relacionado para mais nenhum jogo do Brasileiro, porque eles dois Sim. não têm uma boa relação nessa reta final, e a forma como o Gabigol falou da diretoria deixou isso muito claro. É esquisito, né? Eu só quis mencionar aqui porque isso aí me parece muito uma briga de ego também, sabe? Sim. O PDV Sim. viveu muito isso vendo no São Paulo ali, dirigente com o Zubeldia. Ah, mas quem gosta mais de mim é um querendo aparecer mais que o outro. Marcos Braz e Gabigol. E aí, gente, o dirigente muitas vezes vai sair, né? Ele vai sair por baixo. Porque Sim. o Gabigol, ele é muito mais ídolo. Quem faz gol é o jogador, Quem faz né? gol é o jogador. Então, o Marcos Braz beleza. foi xingado no desembarque, né? E uma coisa é você jogar duro na negociação, a outra é você levar para um canto que aí é tomar partido. Lado do jogador, lado contra jogador, torcedor vê isso. E o Gabigol voltou a jogar bola no Flamengo, enfim. Mas vamos monitorar essa situação aí. Pelo jeito, o Gabigol vai ser jogador do Cruzeiro. A tendência é essa, mas eu não cravo mais nada. Ô, Agora, Martelli, voltando a falar... só meus centavos rapidinho sobre essa nota. Peraí, Assim. falando em centavos, Tó. Eu vou precisar. Tá aqui, ó. Obrigado, viu? Deixa eu já deixar Pra aqui. comprar o leitinho da criança. 55 centavos. Boa, pronto. Boa, pra comprar o leitinho da criança. Ó, é o seguinte, ô Pedro Martelli. Vai juntando. É O importante. jornalista do dia tranquilo. É importante. Ô, Martelli, assim, uma nota bomba, podemos dizer assim, ainda tentando absorver de alguma forma, mas o que parece é que o Flamengo quis dar uma demonstração de que nenhum jogador vai se sobressair com relação à instituição. O Flamengo foi o campeão da Copa do Brasil domingo e meio que só se falou, talvez, de Gabigol no Cruzeiro e, infelizmente, da confusão, né? E isso tem que ser falado, obviamente, inclusive daqui a pouco a gente vai falar a respeito dessa punição, ou pelo menos uma interdição inicial com relação à Arena MRV. Então, assim, acho que o Flamengo ficou doído, a instituição, os dirigentes, obviamente, né? Porque eles estão ali representando a instituição, então eles acabam virando a alma da instituição enquanto estão lá. Eu acho que eles ficaram muito nessa questão de que o Gabigol foi campeão, parece, não o Flamengo. E aí, Sim. essa seria quase que um contragolpe. Mas, cara, ruim pra todo mundo, né? Por mais que o Gabigol tenha desrespeitado o Flamengo em alguns momentos, de fato ele desrespeitou, eu acho que as atitudes, elas foram tomadas em cada momento. Então tá, o Gabigol usou a camisa do Corinthians. O que aconteceu? Ele perdeu a camisa 10, o clube fez uma nota, ele teve de se desculpar. O Gabigol teve que colher o fato dele ter há alguns anos xingado o Tite. Ele colheu isso com relação ao Tite, inclusive tendo atritos até com o próprio filho do treinador. Então ele colheu esse fruto também. A partir de agora, ele colhe por uma declaração de adeus, que talvez seja desproporcional a essa atitude do Flamengo. O Gabigol, ele quis antecipar que de fato ele está saindo. E ele pode. Algo óbvio, ele pode, E exatamente. ele foi perguntado. E, cara, assim como o Flamengo pôde falar que não ia pagar o que... Falaram abertamente que
cancelaram a negociação com ele, que mudaram o rumo da negociação. Então por que o dirigente pode falar isso e o jogador não pode chegar e falar, exatamente, exatamente. Então assim, por que o Gabigol vai ser afastado inicialmente, ao que parece essa nota? Num final de ano que o Flamengo já conquistou esse objetivo que era a Copa do Brasil, que é o único. O Flamengo não briga mais pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo não tem como conquistar mais nenhum título essa temporada. Então, assim, será mesmo que essa presença do Gabigol é tão nociva a essa reta final de ano do Flamengo, sendo que ele tem uma relação aparentemente boa com o Felipe Luiz? Isso, a não ser que o Felipe Luiz venha a público e fale: não, eu pedi para que o Gabigol saísse porque eu estou planejando 2025 e a presença dele no vestiário atrapalha esse planejamento. Não vou contar mais com o jogador. Aí eu vou até entender. Mas por que não encaminhar uma despedida do Gabigol, entrando em campo mais alguns jogos e se despedindo do torcedor? Acho que o Flamengo tem medo de ficar à sombra do Gabigol no momento de despedida que ele, aí sim, ele merece ser reverenciado. O Gabigol é polêmico, ele erra, ele passa do ponto muitas vezes, ele sim desrespeitou a instituição Flamengo em algumas horas, mas ele merece ser reverenciado como um ídolo dos tempos atuais do Flamengo. Ele foi desrespeitado também algumas vezes no Flamengo. Quando o Flamengo fala isso e joga essa nota, pra mim, é uma amostra do quê? De não normalizar a situação. Porque pra mim é uma coisa normal, cara. Um jogador recebeu uma proposta no contexto, vai embora porque vai pagar mais e o Flamengo não vai cobrir, e o cara tá indo embora. Você chega e fala, então não vai ser relacionado, então... Você tá dando um atestado de que você sentiu. Alguma coisa você sentiu. Sim. A gente viu isso acontecer com o Romero no Corinthians, quando o André Santos falou, ele não joga mais pelo Corinthians. A gente viu isso acontecer com o Renato Augusto, saiu pela porta dos fundos. Um monte de gente saiu também pelas... Eu tô falando do Corinthians porque a gente tá falando do Santos, e o elenco do Santos tem o Gil, que saiu assim também, fora. Vários jogadores que, cara, saíram pela porta dos fundos. E o clube deu um atestado pra mim disso, de que sentiu. Enfim. Agora, tem que ver realmente isso aí. Será que foi o Felipe Luiz mesmo ou jogaram nas costas dele? Eu acho que não foi o Felipe Luiz. Não foi. De jeito nenhum que foi. É que citaram lá o planejamento do Felipe Luiz, mas Sim. duvido. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, falou sobre a importância do Gabigol também. Falou que eles são amigos de longa data. Acho que tem essa questão de se o Felipe Luiz não quer realmente ter ele no elenco, porque isso atrapalharia. Só que eu acho que ao mesmo tempo o Flamengo, ele quer terminar o ano pelo menos entre os 4 do Campeonato Brasileiro. E aí tem o Inter nessa cola, na briga também ainda por essa vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, pra terminar entre os 4 melhores. Então não faria nem sentido, já que o Flamengo não tem o Pedro. Então acho que essa nota do Flamengo é mais sobre a diretoria do que sobre a instituição, sobre o que o clube precisa nesse momento. E é bom lembrar que esse ano é um ano de eleição no Flamengo também, né? Me pareceu alguém que tá com o ego ferido, vai lá e fala, nós vamos afastar ele, eu quero uma nota. Nós vamos afastar ele, eu quero uma nota. Exatamente. Ele não vai sair, entendeu? Enfim. Vamos lá. A Gabi falou de eleição, aí... só um detalhe, né? A diretoria atual do Flamengo, o candidato de situação não deve vencer a eleição, né? Muito provavelmente o Luiz Eduardo Batista, o BAP, é o favorito para ganhar a eleição no Flamengo. E hoje ele não é situação, né? O BAP saiu da situação já tem um tempo e hoje ele é um candidato fortíssimo da oposição. Então esse grupo de poder que está há alguns anos no Flamengo, conquistando títulos, mas também fazendo muita besteira, deve perder o poder nas próximas semanas. E aí o torcedor